Vamos lá? Vamos lá, então. Bom dia, pessoal. Iremos dar continuidade às sessões de cabeça e pescoço. Hoje iremos falar sobre anatomia e tumores da cavidade oral. Para quem não sabe, meu nome é Carolina, sou R3. Meus orientadores foram o Dr. Daniel, o Dr. Roberto e o Dr. André Façanha. Então, a gente irá iniciar a aula falando um pouco da anatomia da cavidade oral, né? Irei começar falando aqui nessa aula que as doenças da boca são, na raríssimas exceções, detectáveis ao exame clínico, né? Então, assim, logo os exames de imagem, quando não diagnosticam uma lesão de forma incidental, ele é usado para complementar a avaliação das extensões profundas do tumor primário, no qual a avaliação clínica seja insuficiente, e também para a investigação de acometimento linfonodal e metástase. Então, aqui nós temos uma cavidade oral, certo? É a porção é a porção mais inferior da face, mais ventral do trato aerodigestivo. Costuma ser dividido em porções, sendo a porção anterior formada pelos lábios superiores, inferiores e comissuras labiais. Se a gente rebate os lábios, nós encontramos a gengiva e os dentes. Sua porção lateral é formada pelas bochechas. O andar superior é onde a gente encontra o que popularmente chamamos como céu da boca, é conhecida por nós radiologistas como palato duro ou palato ósseo, e ele é formado por dois ossos, o osso da maxila e o osso da palatina. Seguindo posteriormente, nós temos aqui o palato mole, que também é conhecido como palato muscular, onde a gente irá visualizar a úvula palatina e fica mesmo na região mediana. Exemplificando aqui, através da tomografia, nós temos nessa imagem axial de PC com contraste, onde um é o nosso palato duro, certo? O 2 é a mucosa do palato duro, o 3 é a úvula, né, que corresponde parte do palato mole. O 4, o pilar tonsilar anterior, que também faz parte do palato mole. O 5, o espaço parafaríngeo. 6, o músculo pterigóide medial. 7, o masseter. 8, a glândula parótida. O 9 ficou meio cortado aqui, mas é onde ficam os vasos retromandibulares. O 10, o processo alveolar da maxila. E o 11, o ramo ascendente da mandíbula. Nessa mesma região, no corte lateral sagital, nós encontramos aqui as tonsilas palatinas, certo? Que é o conhecido como amígdala. Na frente dela, nós temos uma prega, que é chamada de, uma prega na porção anterior, que é chamada de pilar palato-glosso, e posteriormente o pilar palato-faríngeo. O palato glosso é uma prega que liga da base da língua até o palato mole, enquanto o posterior liga a faringe até o palato, né, o palato mole. Exemplificando aqui através da tomografia, com contraste no corte sagital, nós temos aqui a cavidade oral, que está anterior ao circunvalado, parte da orofaringe, e aí, acima do palato duro, nós temos a rinofaringe, é, é, e abaixo aqui da valécula, a gente tem a hipofaringe, certo? E aí aqui, como foi dito aqui, é o palato duro, como a gente vê, realmente, ele é um palato ósseo, né, formado de osso. Já o 2, o palato mole, a gente vê que realmente ele é composto por um músculo, né, uma densidade de partes moles. O 3 aqui é que corresponde à nossa língua oral. O 4 é
o músculo genioide, o 5 o ocioide e o 6 a epiglote. No andar inferior, nós temos o assoalho da boca. E nesse assoalho é onde repousa a língua. Quando a gente rebate a língua para trás, a gente consegue ver aqui o frênulo da língua, certo? E as furúnculas sublinguais, né? Que é onde sai o conteúdo da glândula sublingual. Aqui na imagem de TC, a gente pode observar que o um é a língua oral, o 2 é a base da língua, que é parte da orofaringe, o 3 é o palato mole, o 4 é o trígono retromolar, o 5 o sulco glossotonsilar, o 6 é o pilar tonsilar anterior, o 7 é o músculo bucinador e espaço bucal, o 8 o músculo pterigóide medial, o 9 o ramo mandibular ascendente. Aqui nessa imagem de baixo de tomografia do plano axial, já mostra melhor o assoalho da boca, que é formado pela glândula sublingual, pelo um, o 2 é os vasos linguais, o 3 o genioide, 4 o septo lingual, o 5 as amígdalas linguais, 6 valécula, 7 a glândula submandibular e o 8 o processo alveolar da mandíbula e o 9 é o canal do nervo alveolar inferior. Aqui já é a representação da anatomia da cavidade oral pela ressonância. Nós temos a imagem de ressonância magnética ponderada em T1 no corte axial, no nível da língua oral, onde nós temos aqui o septo da língua, os músculos intrínsecos da língua, o músculo pterigóide medial, o espaço parafaríngeo, palato mole, né? E o corpo em azul, o corpo da mandíbula. Aqui, ao nível do assoalho da boca, a gente, além de ver ainda o corpo da mandíbula, a gente vê o músculo genioide, a glândula sublingual, o músculo miloioide, o músculo hioglosso e o músculo digástrico, a parte do ventre posterior e as amígdalas linguais. É, Aqui já mostra o espaço submandibular, que aí nós encontramos o músculo digástrico, o ventre agora anterior, o osso hioide, as glândulas submandibulares e o músculo constritor da faringe. Aqui enfatizando a língua, né? Nós temos aqui em azul o palato duro, aqui logo atrás, posteriormente, o palato mole, mais abaixo, circundando os músculos intrínsecos da língua, nós temos as amígdalas linguais e a epiglote. Abaixo do músculo intrínseco da língua, no córtex sagital, temos o músculo gênio grosso, o mento, e logo abaixo deles, e posteriormente, temos o músculo gênio ióide. E abaixo do músculo genioide, a gente tem o osso ióide. O assoalho da boca aqui, mostrando o septo lingual, aqui em rosa, a glândula sublingual, o corpo da mandíbula, o músculo pterigóide medial, o músculo genioglosso, o gênio ióide e o músculo digástrico ventre anterior. Só mais um cortezinho aqui, mostrando novamente a língua oral, mostrando o ocioide, músculos intrínsecos da língua, septo lingual, músculo milioide e o ocioide. Então, para a gente se familiarizar aí com os cortes da ressonância, né? Olhando a ressonância, que ela vai ser muito importante para a gente delimitar as extensões das lesões. E aqui são os principais músculos que compõem a boca, a cavidade oral, né? O músculo levantador do lado superior, o zigomático menor, o maior, orbicular da boca, o músculo risório, o músculo abaixador do lado inferior e o músculo abaixador do ângulo da boca.
Eles são responsáveis por toda a nossa mímica, pela capacidade de abrir, fechar a boca e dar sustentação junto com os ossos da cavidade oral. E aí os ossos são os ossos maxilar, que é a porção superior, e os ossos da mandíbula, a porção inferior. E aí essa articulação desses ossos são realizados pela articulação temporomandibular. E aí vamos dar entrada agora sobre os tumores da cavidade oral. É, só um minuto. É, o câncer da cavidade oral mais comum, cerca de 90% dos casos, é o carcinoma de células escamosas. Os principais fatores independentes e cinéticos é o uso abusivo do álcool, o tabagismo, o HPV, os tipos de alimentações industrializadas, e cerca de 75% dos casos de tumores na cavidade oral são tumores primários. Aqui são os locais mais acometidos, né, de forma crescente. O maior acometimento é no lado inferior, depois vem a língua oral e depois o assoalho da boca. E aqui nós temos uma tabela correlacionando alguns fatores que estão mais relacionados ao acometimento do câncer na cavidade oral, em pacientes HPV negativos, e alguns fatores que são mais comuns em pacientes HPV positivos. Então, nos pacientes que têm câncer na cavidade oral e são negativos para o HPV, geralmente estão associados com pacientes maiores de 60 anos, com uma história patológica pregressa de uso de tabaco, com ou sem associação com o uso abusivo de álcool. E aí, nesses pacientes, não há uma predileção por um determinado sítio. Porém, no estadiamento, o estágio P das lesões nesses pacientes, geralmente a classificação é mais alta, já a carga nodal é mais baixa e frequentemente há uma mutação do TP53. Já nos pacientes HPV positivo, a idade dos pacientes é uma idade média, e aí geralmente tem um comportamento sexual de risco, há uma predileção pela orofaringe, né, pelo sítio da orofaringe, e no estadiamento, pelo estágio D, P da classificação dessas lesões, geralmente são mais baixas e geralmente estão associadas com múltiplos nódulos. E aí a gente não observa muitas vezes a mutação do TP53. Aqui nós temos já um corte no plano axial de tomografia, que tem uma lesão, onde nos mostra uma lesão no trígono reto molar direito, onde após o janelamento adequado foi possível visualizar melhor a lesão. Tem como avaliar melhor a suspensão, ou seja, quando colocado na janela de partes moles, a lesão ficou melhor para ser avaliado quando comparado o de janela de osso. Portanto, aqui nos mostra que nós devemos ter cuidado no janelamento, na avaliação desses pacientes, pois pode fazer diferença na percepção de algumas lesões. Irei agora falar um pouco sobre as manobras dinâmicas em tomografia que podemos estar realizando para melhorar ainda mais a avaliação de certas lesões, como, por exemplo, lesões de mucosas, às vezes podem ser melhor visualizadas durante a manobra de bochechas cheias, né, que é essa manobra aí de insuflar o ar dentro da bochecha, então, as mucosas jugal, gengival e lingual geralmente são revestidas em repouso. Então, a distensão do lumen da mucosa oral com ar, como observado aí nessas imagens axiais, na janela de partes mole, melhora a detecção, a avaliação e o estadiamento correto de pequenas lesões no lábio e dessas mucosas orais, né? Como observado aqui no corte axial, aqui quando está colabado, a gente não consegue ver a lesão, definir a lesão, identificar a lesão. E aí, quando a gente pede para o paciente, na hora da tomografia, insuflar o ar dentro da bochecha, a lesão fica bem bonitinha aqui aparecendo. Aqui outro exemplo ó, de lesões
que deu só para ser visualizado quando o paciente fez essa manobra. Tem outra manobra, que é a manobra de boca aberta. Geralmente a gente faz essa manobra quando há artefatos de endurecimento por feixes, que pode obscurecer as lesões da cavidade oral, certo? A manobra de boca aberta ela pode ser usada para reduzir essa interferência, e isso geralmente ocorre em pacientes que têm amálgamas dentais, né, que produzem esse tipo de artefato que degradam as imagens. Essa manobra ela é indicada para melhorar também a detecção, avaliação e o estadiamento correto de pequenas lesões da cavidade oral, quando presente esse tipo de artefato. E aí, essa manobra geralmente é feita colocando um dispositivo, por exemplo, uma seringa, entre os dentes para garantir a imobilização adequada, né, do paciente. Aqui é uma outro tipo de manobra de protusão da língua. Uma área suspeita pode, então, ser melhor interpretada como uma lesão após o paciente projetar a língua para fora da boca, né? Aqui, como exemplo anterior, nessa imagem C e D, a protusão da língua também foi usada para evitar o artefato de endurecimento por feixes. Portanto, pequenas lesões orais na língua são difíceis de serem avaliadas devido à posição do tecido, dos tecidos moles que estão em repouso, e o artefato gerados por amálgamas dentário também dificultam. Então, essa manobra melhora também a detecção, avaliação e estadiamento correto de pequenas lesões na língua oral. Particularmente, essa manobra, ela nos faz ver melhor as lesões que se encontram na borda lateral e no ápice da língua, certo? E aí, essa imagem adquirida enquanto paciente, ele projeta a língua para fora da cavidade oral. Aqui são os subsítios da cavidade oral, que é composta pelos subsítios da língua, palato duro, o rebordo alveolar superior, a mucosa labial, o rebordo alveolar inferior, mucosa bucal, assoalho bucal e o trígono retromolar. Então, vamos começar agora com o primeiro caso. Alguém? Opa, Carol, bom dia. Bom dia. A gente observa duas imagens de tomografia, né? Sem, acho que agora eu tô na dúvida, acho que é sem contraste. Acho que é sem contraste. Aí temos um corte axial e um corte sagital. E a gente vê uma lesão ovalada no lábio inferior, que ela parece ter septos de permeio, uma lesão de atenuação de partes moles. É, não parece assim invadir demais estruturas. É, e a gente já vê ela exemplificada, né, na imagem ali da ectoscopia, né? Então, eu acho que não sei se tem mais algo para falar sobre. É isso, Gi. Obrigada aí pela participação. E aí eu coloquei esse caso para a gente enfatizar o subsídio anatômico da mucosa labial, certo? Por ser uma lesão superficial, o exame clínico com visualização direta, como a gente viu na imagem acima, né, do lábio acometido, é suficiente para detectar a extensão local na maioria dos casos, né? Apenas assim os tumores infiltrativos com margens incertas requerem exames de imagem. A mucosa labial ela é o local mais comum do carcinoma espinocelular na cavidade oral, tendo um acometimento em torno de 40% dos casos, né? Sendo que desses, 90 a 95% ocorre no lábio inferior.
Lesões pequenas, elas precisam de uma inspeção mais cuidadosa, buscando detectar invasões ósseas sutis ao longo do processo alveolar, e precisa ver se tem disseminação linfática, que ocorre principalmente através dos linfonodos de nível cervical 1 e 2, né? A extensão lateral é feita pela pele e aprofunda pelo músculo orbiculador da boca, certo? Em casos avançados, pode invadir mandíbula e se espalhar pelo nervo mental. E aí as rotas de propagação, a gente destaca o envolvimento ósseo. O envolvimento ósseo geralmente ocorre ao longo das superfícies vestibular da crista alveolar maxilar ou mandibular. Aqui o caso 2. Bom dia, Carol. Bom dia, Samara. Aí a gente tem um corte, né, pegando essa parte da arcada dentária inferior. Pela característica da imagem, eu acho que a imagem de ressonância, né, acho que é de ter um FET7 pós-contraste. A gente observa essa lesão grande, né, de alto sinal, pegando bem a língua projetada na esquerda, né, e tem as delimitações mostradas, né, ela vai até essa parte de trás da região molar e também indo em direção à parte da orofaringe. É basicamente isso, eu acho, essa lesão de alto sinal na língua. Isso, Samara, obrigada aí pela participação. Então, agora a gente vai dar ênfase ao subsídio anatômico à língua oral. Só lembrando que consiste os dois terços anteriores, anterior e médio da língua, que forma a língua da cavidade oral. A base, ou porção posterior, é considerado parte da orofaringe. E aí, os carcinomas espinocelular da língua oral ocorrem predominantemente ao longo de suas superfícies laterais e ventrais. Lesão na língua oral tendem a se espalhar ao longo da submucosa e aí podem envolver o assoalho da boca. Quando isso acontece, é a indicação de ressecção do assoalho com a endoglossectomia, glossectomia subtotal ou total, e ainda da mandíbula, né? Inclusive com indicação de hemimandibulectomia. Quando a lesão ela cruza a linha média, que corresponde ao septo lingual, isso pode representar a indicação de glossectomia total. E aí, lesões da língua oral também tendem a invadir a musculatura da língua, o que fornece uma via fácil de propagação profunda nos músculos intrínsecos da língua oral. E aí, ao longo dos músculos extrínsecos, até seus locais de fixação. Sendo os músculos intrínsecos da língua formados pelos músculos longitudinais inferior e superior, o músculo transverso e o músculo vertical e os músculos extrínsecos, né? E suas locais de fixação incluem o gênio glosso, mandíbula, estilo glosso e o processo estiloide. E aí o palato glosso, faz parte do palato mole, e o glosso, que é o ocioide, né? A espessura do tumor que acomete a língua deve ser medida na sequência T1 pós-gadolínio. Ela foi incluída na nova classificação do TNM, pois é um fator de prognóstico independente para recorrência e sobrevivência. E as rotas de propagação desses tumores é a disseminação contralateral na linha média, principalmente se o septo lingual estiver envolvido. Portanto, o septo ele deve ser cuidadosamente avaliado por nós e a relação do tumor com o feixe neurovascular, pois ela é importante para o cirurgião para o planejamento cirúrgico. Aqui é o caso 3. Opa, Carol, bom dia. Bom dia. Pronto, nós temos duas imagens coronais, né? A primeira, da direita, é uma tomografia com contraste, e a segunda
da esquerda, ela é um corte coronal de tem um flat set com contraste, né? E aí a gente observa essa lesão na língua, né? Com extensão inferior, né? Uma rota de propagação inferior, pegando o músculo miloióide, provavelmente aí acometendo o espaço, provavelmente acometendo o espaço submandibular, né? Uma das rotas de propagação, sobretudo inferior. E tem também um linfonodo acometido nessa topografia também, adjacente bem na base, né? Que está nesse asteriscozinho. É isto. É isso aí, Caio. Obrigado, então, aí, pela participação. Então, falando um pouco sobre o subsídio do assoalho da boca, é o terceiro local mais comum de carcinoma espinocelular. São mais comuns na porção anterior do assoalho da boca, está localizado abaixo da língua e em continuidade com ela. Em geral, é melhor visualizado no plano coronal. E aí as glândulas sublinguais e as submandibulares, elas drenam para o assoalho da boca através dos ductos sublinguais principais de Bartholin e as submandibulares de Wharton, respectivamente. E aí a obstrução do ducto de Wharton pode levar a cialadenite, né, submandibular. O assoalho da boca ela é formada pelas musculaturas extrínsecas da língua, pelos gênios ioides, miloioides e espaço sublingual. Então, quando se tem invasão do músculo miloioide, possivelmente teremos extensão para o espaço mandibular. No entanto, é muito crítico identificar e quantificar o grau de envolvimento mandibular e determinar a relação do tumor com o canal mandibular, que pode significar a diferença entre a mandibulectomia marginal, com manutenção do arco mandibular, e a mandibulectomia segmentar, né, com descontinuidade do arco e a necessidade de reconstrução. E aí a atrofia desnervante do músculo intrínseco da língua pode indicar invasão do nervo hipoglosso. As rotas de propagação anterior e lateral é para a mandíbula, o rebordo alveolar, e para a gengiva inferior e prenolingual. Posteriormente, a propagação é para a base da língua, o suco glosso amigdaliano, e daí para as amígdalas. Medialmente para o assoalho da boca e língua oral contralateral, cruzando o septo lingual. Superiormente para a luz da cavidade oral, inferiormente para o espaço submandibular e submentoniano. Caso 4. Certo, Carol. Temos aqui novamente dois cortes de tomografia axial, janela de partes moles e outro janela óssea. E, pelo que eu entendi, aponta para uma lesão de partes moles levemente hiperdensa. Parece, assim, fico na dúvida se tem uns focos gasosos, né, de permeio, uma lesão no trígono retromolar à esquerda, que parece se estender um pouquinho para palato mole, e também parece ter uma seta que eu acho que acusa uma leve erosão óssea na mandíbula, né, denotando algo de mais agressividade. Isso, Gi. Obrigada pela participação. Então, falando agora sobre subsídio anatômico trígono retromolar, geralmente os tumores nesses locais têm um crescimento indolente, com isso a apresentação clínica é tardia, tem uma importante disseminação multidirecional dos tumores e sua disseminação é clinicamente difícil de avaliar, então a imagem tem um papel central no estadiamento. E aí, para melhor visualização dessas lesões nesse subsídio, nós temos que janelar bem a imagem. Foi um dos exemplos que a gente deu logo no começo do janelamento. Também se tratava de um tumor nessa região, certo? Do trígono retromolar.
E assim, como é clinicamente e radiologicamente desafiador e difícil a avaliação desse local, a ressecção cirúrgica não seria diferente, né? Pois é um local difícil e desafiador para o cirurgião também. Então, a possível disseminação para o espaço mastigatório, para o espaço bucal, linguoral, assoalho bucal, orofaringe, músculos construtores superiores, não deve ser ignorada. E aí tem que observar atentamente se há uma erosão óssea, principalmente para o ramo ascendente da mandíbula, e se há extensão neurovascular e disseminação linfática cervical. Quando há um envolvimento do músculo pterigoide medial, o paciente geralmente evolui com um trismo, né? E o que seria o trismo? É aquela limitação de abertura bucal, né? Por disfunção da articulação temporomandibular. E aí tem várias possibilidades, várias causas, né? E uma delas é realmente o acometimento por tumores, certo? É, a rota de propagação, destacamos o espaço mastigatório. Os tumores do trígono retromolar, eles podem propiciar a disseminação perineural, ao envolver os forames palatinos, né, e a fossa pterigo-palatina, bem como acessar os espaços mastigador, através da via RAF, pterigomandibular, e aí e para faringe, né, com o envolvimento assim do nervo mandibular, do forame oval e assoalho da fossa craniana média, chegando aos seios cavernosos e a cavidade intracraniana. Aqui o caso 5. Oi, Carol. Aí a gente tem dois cortes axiais, né? Tomografia de janela de partes moles, janela óssea. Me parece com contraste, né? Quando a gente olha aqui para os vasos. A gente vê, né, por essas setas, essa grande lesão, né? De acometimento em massa mesmo da região direita, né? De mucosa bucal. Uma lesão em massa levemente hiperdensa. E a gente observa aqui por essa setinha assinalada que tem esse acometimento ósseo, né? Quando a gente vai para essa janela de parte óssea, tem esse grande acometimento da região maxilar óssea, né? Essa erosão. Acho que é isso, a massa e a erosão óssea mesmo. Isso. Obrigada, Samara. E aí, a gente vai entrar no subsítio da mucosa bucal e gengival. A mucosa bucal, ela recobre a bochecha e lábios, bem como a face vestibular da gengiva e trígono retromolar. Lesões menores deve-se fazer a manobra da bochecha cheia de ar para melhor visualizar e avaliar a lesão. Pode ter invasão óssea por haver proximidade com o processo alveolar, determinando assim uma erosão óssea mais precocemente. E aí os radiologistas devem procurar a disseminação perineural ao longo do nervo alveolar inferior e os canais palatinos. Se a lesão se origina na crista alveolar superior, nós temos já que ver se não há uma invasão do seio maxilar. E aí o carcinoma espinocelular de baixo grau, ele se espalha nessa mucosa e geralmente acomete músculos bucinador. As rotas de propagação, a avaliação de uma lesão da mucosa bucal orogengival deve abordar a extensão da disseminação da submucosa, se há um envolvimento ósseo, um envolvimento do trígono retromolar e da ráfide mandibular e se há disseminação linfática cervical. E aí o envolvimento da mandíbula, ao contrário da maxila, introduz a possibilidade de extensão perineural ou intramedular. E aí o envolvimento do tumor da maxila também pode permitir a disseminação para os seus paranasais. Já a disseminação linfática tende a ocorrer predominantemente para linfonodos do nível cervical 1 e 2. Caso 6. Tem alguém?
Opa, Carol, vamos lá. Nós temos duas imagens de tomografia, corte coronal, né? Uma em janela de partes moles e a outra de janela óssea, né? E aí, a gente observa uma lesão que ela está estendendo-se do palato duro, né, à esquerda, estendendo-se para o seio maxilar direito, né. Tem uma erosão óssea, né, desse assoalho, né, e o preenchimento também do seio maxilar por conteúdo de partes moles também, né. Isso com envolvimento da arcada superior alveolar, homolateral, né, e é isso, tá? Não vejo muito uma difusão, uma rota de propagação para outras margens, né? Isso, Caio. Obrigada mais uma vez. E aí, entramos no subsídio anatômico do palato duro. O carcinoma espinocelular primário é raro nesse local e geralmente representa a extensão de uma lesão gengival adjacente. Então, lesões mais comuns do palato duro são tumores de glândulas salivares menores, geralmente na parte posterior do palato duro, e é o palato que se origina os tumores malignos e benignos advindos da glândula salivar. As lesões nesse subsídio são mais bem demonstradas na imagem sagital e coronal, por causa da orientação axial do palato duro. E aí a palatectomia e a maxilectomia são as cirurgias usualmente realizadas. Quando uma lesão é encontrada no palato duro, o local deve ser avaliado cuidadosamente, certo? Para ver se há evidências do envolvimento ósseo, porque uma das rotas de propagação é o acometimento ósseo, assim como se há disseminação perineural, porque ambas são rotas de propagação da lesão. E aí a disseminação óssea pode ocorrer por invasão do osso sobrejacente, cavidade nasal e seio maxilar, e a disseminação perineural, o acometimento é melhor avaliado na imagem de ressonância, tende a ocorrer ao longo dos nervos palatinos maior e menor, que aí fornece um caminho ascendente para a fossa pterigo-palatina, bem como pelo nervo mandibular e aí até mesmo para o seio cavernoso, particularmente se o tipo histológico for carcinoma adenoide cístico. E aí vamos falar um pouco, saindo agora dos tumores, terminar os casos, mas aí eu vou enfatizar agora o estadiamento, que é muito importante, né? Que aí é o nosso papel principal da avaliação da imagem na radiologia, porque, como foi dito, a maioria das vezes é o diagnóstico clínico, né? Por palpação e visão do médico cirurgião, de cabeça e pescoço. Então, nosso papel maior é o estadiamento. E aí, o estadiamento, a gente vai levar em consideração a medida do tumor, é, é, a profundidade da invasão do tumor, que é o DOI, e a invasão em estruturas chaves, que é localmente avançado. Então, tumores profundamente invasivos são mais agressivos do que as lesões superficiais ou exofíticas. Para refletir isso, a profundidade da invasão foi incorporada à nova classificação, então, a profundidade de invasão, que é o DOI, vezes a espessura do tumor, é um conceito patológico. Mas o que é esse danado desse DOI, né? O que é essa profundidade de invasão? Então, a profundidade de invasão é a medida da membrana basal até a invasão do tumor. Portanto, todas as lesões profundas requerem biópsia. E então, o que seria a espessura do tumor? Né? É a medida da superfície da lesão até a invasão do tumor.
Então, os métodos de imagem, eles só podem medir a espessura do tumor, que pode ser usado como um substituto para a imagem para o DOI. Exemplificando aqui através dessa imagem, desse slide, a gente vai exemplificar melhor mostrando esse esquema aí, a diferença entre diâmetro superficial, espessura do tumor e profundidade de invasão, que é o DOI. Que o DOI ele só pode ser avaliado com a patologia, né? Então, o diâmetro superficial é medido por expressão visual, né? Que representa essa linha verde. Mais frequentemente, ela não representa a verdadeira extensão da invasão do tumor. Já a espessura do tumor, que corresponde a essa linha azul, pode ser medida por métodos de imagem como um substituto para o DOI, que representa a linha vermelha, porque o DOI só pode ser avaliado como patologia. Na segunda figura aqui, fica mais fácil de entender tudo isso que falamos até aqui. Nessa primeira figura, observamos que se trata de um tumor plano, né? Aqui é a mucosa, a mucosa, e aí essa é um tumor plano, cuja a espessura do tumor, ela coincide com a profundidade da invasão, né? A pontilhado é, a, a, a espessura do tumor e a linha cheia é a profundidade do tumor. Na figura B, temos um tumor exofítico, cuja espessura do tumor é maior que a profundidade da invasão, pois a profundidade da invasão leva em consideração somente a parte que vai da membrana basal até a invasão do tumor. Já a espessura do tumor, a gente leva em consideração a parte exofítica até a parte que entra na membrana basal e a invasão dele. Ou seja, numa lesão exofítica, a espessura do tumor é maior do que a profundidade da invasão, certo? Já nas lesões ulceradas, a espessura do tumor, que é medida da superfície da lesão até a invasão do tumor, é menor que a profundidade da invasão, que leva em consideração a parte que vai da membrana basal até a invasão do tumor, ou seja, a profundidade do tumor é maior do que a espessura da lesão, porque a profundidade sempre vai levar em consideração da base da membrana, né? Não sei se ficou claro para todos. Tentei exemplificar o melhor possível para poder entender essa parte, para poder a gente entrar na classificação, no estadiamento propriamente dito, né? Então, vendo aqui a tabela do estadiamento, TX é quando o tumor primário não pode ser avaliado, T0 não se evidencia tumores primários, o TIS é o carcinoma in situ, T1 é quando o tumor tem uma espessura menor ou igual a 2 centímetros e uma profundidade menor ou igual a 5 milímetros. Aí ele recebe a classificação de T1. T2 é quando o tumor tem menor que 2 centímetros, uma profundidade, um DOI, maior que 5 milímetros e menor ou igual a 10 milímetros. Ou o tumor é maior que 2 centímetros, mas é menor ou tem um DOI menor ou igual a 4 centímetros. Calma aí. Quando o tumor é maior que 2 centímetros, e menor ou igual a 4 centímetros, e tem uma profundidade menor ou igual a 10 milímetros. Classificação T3, o tumor tem que ter maior que 4 centímetros e uma profundidade ou uma profundidade maior que 10 milímetros. E aí o T4A, a doença já é moderadamente avançada, a gente já observa uma invasão óssea e uma invasão de estruturas adjacentes, e o T4B, a doença localmente é muito avançada. Então, nós temos já uma invasão por exemplo, quando se trata de uma lesão de tumores do lábio, a gente já tem uma invasão óssea cortical,
já acomete nervo alveolar inferior, pele e assoalho da boca. Os demais tumores da cavidade oral, a gente fala que tem uma doença localmente muito avançada quando comete uma cortical óssea da mandíbula ou maxila, acomete o seio maxilar, pele da face, espaço mastigador, processo pterigóide e base do crânio, e a gente observa um encarceramento da artéria carótida inferior. Temos que ver se há um acometimento ósseo. O exame de imagem, então, ela é fundamental, porque clinicamente é difícil de se avaliar se há uma invasão óssea, e aí deve ser pesquisado ativamente se há um envolvimento ósseo. Se presente, eleva a doença para uma categoria T4, como a gente viu no estadiamento, né, o quadro anterior. O envolvimento ósseo se manifesta como um padrão erosivo e ou infiltrativo. Na TC, é o método mais sensível para detectar erosões, dá para avaliar se há uma erosão cortical, se tem reação periosteal agressiva, se há presença de fraturas patológicas, ou se há uma esclerose da medula óssea, que pode representar infiltração tumoral. Na ressonância, ela já é excelente para detectar infiltração da medula óssea. Então, em T1, geralmente nós temos a lesão hipointensa, em T2, hiperintensa, e há um realce pós o contraste de Gadolini, né? Mas só que ela é inespecífica, porque esse mesmo aspecto a gente pode ver numa reação inflamatória, numa doença periodontal, na osteoradionecrose. Então, a gente tem que ter bastante cuidado ao avaliar uma lesão através da ressonância, porque pode mimetizar esses outros casos. Nós temos que ver se há uma propagação perineural. Os exames de imagem, elas são cruciais, porque a disseminação perineural só dá para ser avaliada através de exame de imagem, porque clinicamente não dá para se levantar suspeita, né? Então, com a propagação perineural, há um aumento do estagiamento da doença para T4. Se a propagação erroneamente ela não for detectada pelo exame de imagem, pode levar a um tratamento ineficaz da doença, com morbidade desnecessária, sem alterar a taxa de sobrevivência. Quando devemos suspeitar no exame de imagem, né? Um acometimento perineural. Nós devemos suspeitar quando observamos um aumento foraminal, uma substituição de gordura normal dentro do forame neural, ou observar um espessamento do nervo com um realce pós-meio de contraste com gadolínio. E aí devemos ter cuidado, porque a propagação perineural pode não ser contíguas, né? Portanto, todo o trajeto do nervo deve ser avaliado. O nervo deve ser completamente avaliado. Metástase ganglionar, né? A oitava edição da classificação PNM da AJCC, ela adicionou a extensão extranodal para os critérios, porque o estado dos linfonodos tem valor prognóstico. Os critérios clássicos que influenciam no estadiamento é o número de linfonodos, o tamanho, o maior diâmetro e a lateralidade da linfadenopatia metastática. Então, sinais radiológicos de extensão extranodal, com bordas irregulares, acúmulo de gorduras perinodal e invasão de estrutura adjacente, se presentes, a extensão extranodal eleva a doença para N3, né? E aí a imagem pode não ter sensibilidade para detectar a extensão extranodal em nódulos menores. Então, critérios radiológicos elas devem ser usados além do exame físico para atribuir a extensão extranodal. E aí, aqui é um quadro de classificação de metástase ganglionar. NX, os linfonodos regionais não podem ser avaliados. N0, nenhuma metástase linfonodal regional é evidente. N1, nódulo único aumentado ipsilateral com diâmetro máximo inferior a 3 centímetros. N2A,
É um nódulo único, aumentado ipsilateral, com diâmetro máximo de 3 a 6 centímetros. N2B, nódulos múltiplos aumentados ipsilateral, com diâmetro máximo inferior a 6 centímetros. N2C, nódulos aumentados bilaterais ou contralaterais, com diâmetro máximo inferior a 6 centímetros. E o N3 é um linfonodo aumentado com diâmetro máximo superior a 6 centímetros. Aí ele tem uns que classificam em 3A e 3B, certo? 3A metástase com um nódulo maior que 6, sem, com a extensão negativa, e o 3B com a extensão extranodal positiva. E aí, metástase, a distância está relacionada ao estadiamento N, né? O conhecimento da presença de metástase à distância ela é crucial para planejar o tratamento posterior. Os alvos mais comuns são pulmão, osso e fígado, mas atenção para os ápices pulmonares em pacientes acometidos por tumores na cavidade oral. Os exames de imagem desempenham um papel fundamental na detecção da metástase à distância, já que muitas são clinicamente silenciosas. E aí a ressonância magnética de difusão do corpo inteiro, a PET-CT e a PET-MRI são muito úteis, porque ajudam a avaliar vários locais anatômicos concomitantemente. E é isso. Vamos agora para as questõezinhas, para exemplificar a nossa aula. São questões de CBR, certo? Aqui é um paciente de 69 anos de idade, sexo masculino, tabagista e etilista, que apresenta uma lesão expansiva dolorosa na cavidade oral há 9 meses, que tem crescido mais rapidamente há 2 meses. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável? A. Lesão neoplásica na língua por invasão do septo lingual. Atrofia por desnervação da hemilíngua esquerda, lesão neoplásica primária da tonsila palatina com invasão da língua, alteração actínica da hemilíngua esquerda e lesão neoplásica da orofaringe com invasão da língua oral. Não estou muito confiante, mas se eu fosse dizer alguma, eu diria que era A. Isso, Gi, acertou. Assinale a alternativa que mostra uma correlação correta entre a estrutura e o respectivo subsítio anatômico ao qual a mesma pertence. A. Tonsila lingual, cavidade oral. Tonsila palatina, rinofaringe. Palato mole, corresponde ao subsítio da orofaringe. Torus tubário, hipofaringe. Seio piriforme, laringe supraglótica. C? Sei. E a última questão, paciente do sexo masculino, 53 anos de idade, tabagista, etilista, com diagnóstico de carcinoma de células escamosas na borda lateral direita da língua oral, de acordo com a 8ª edição do Manual de Estadiamento de Câncer da American Joint Committee on Cancer, assinale a alternativa correta. A avaliação pré-operatória dos métodos seccionais de TC e ressonância demonstra performance limitada para avaliação da profundidade da invasão. A espessura do tumor equivale à profundidade máxima da lesão, mensurada a partir do plano, borda da margem aparentemente livre de invasão. A avaliação do descritor T pela classificação vigente é realizada somente pela mensuração do maior eixo da lesão.
D. Em lesões ulceradas da língua oral, a espessura é subestimada comparada à mensuração da profundidade da invasão. E não há correlação entre profundidade de invasão e o prognóstico dos tumores da cavidade oral. Essa é mais difícil. Vou ajudar, tá? Então, em lesões ulceradas da língua oral, a espessura é subestimada comparada à mensuração da profundidade da invasão. E é isso, minha gente. Obrigada. Esses são a bibliografia que eu fiz uso, certo? E é isso. Só parabenizar aí a Carol, ela foi bem, né, bem didática, um tema complexo, né, uma anatomia mais complexa, e você separou a aula da forma como a gente utiliza na prática mesmo, né, a gente sempre, a primeira coisa que tem que fazer é determinar onde está a lesão, né, dentro da região subsítio, você separou aí lábio, né, fala tudo, gengiva, enfim, língua oral, e a partir daí as rotas de disseminação do tumor, né. Você colocou, inclusive, aí as manobras que a gente realmente usa mais na tomografia, né? Na tomografia a gente usa as manobras para tentar diferenciar a lesão, se a lesão está na gengiva ou na língua, se é uma lesão mais exofítica, na língua oral, ou mais ulcerada, enfim, que você tenta tirar o contato da mucosa, né? Da língua oral com a mucosa gengival e a mucosa jugal. Então, foi muito bom introduzir esse tema que é bem recente e importante, cara, até na prova, né? Que é a profundidade de invasão, que sim, tem vários artigos mostrando que existe uma correlação, sim, da imagem com a patologia, né? Óbvio que a gente não é perfeito, porque a gente não consegue ver o plano da mucosa, exatamente, né? A membrana basal, a gente vê a espessura da lesão, mas independente dessa pequena diferença, a correlação é muito boa. Inclusive, tem alguns estudos com ultrassom também. O pessoal faz ultrassom da lesão, ultrassom intraoral, né? Colocar a sonda lá dentro. E a relação é até melhor do que a da ressonância. E o ultrassom consegue medir com mais acurácia a espessura da lesão do que a ressonância, né? Então é isso. Só parabenizar mesmo. Muito boa aula. E o pessoal também que participou aí. Muito bem. Viu? Parabéns. Parabéns, Carol, aí, pela maneira que você construiu a aula, foi bem completa, foi dentro de uma construção lógica, né? Eu sempre gosto de aulas assim. Então, para a gente, para vocês, radiologistas que estão em formação, vejam essa anatomia com as mãos, literalmente com as mãos. Não é uma anatomia difícil, né? Esses sítios anatômicos, eles seguem uma lógica. Às vezes, o nome do músculo, né, ele sempre vai inferir de onde ele se origina, onde ele se insere, geniode, genioglosso, né, a prega, o arco, paratoglosso, paratofaringe. Então tem essa lógica, não é uma anatomia difícil. Os métodos de imagem, tomografia e ressonância, eles entram como complementares e fundamentais para a avaliação do cirurgião de cabeça e pescoço, porque eles não têm acesso a essa infiltração mais profunda, nem essa disseminação nos planos ortogonais. Eles até têm uma suspeição, mas não têm esse acesso. Por outro lado, nas pequenas lesões, isso é extensível a todos os tumores de cabeça e pescoço, especialmente as lesões mucosas, muitas vezes a gente nem detecta a lesão. Então, mais uma vez eu reforço aquele ensinamento de que é fundamental a gente ter a descrição do achado, no caso de tumores de cavidade oral, de horoscopia do cirurgião de cabeça e pescoço. Então, ele tem que dizer, eu estou vendo uma pequena lesão,
no bordo lateral da língua. A gente tem que ter esse acesso, tá? Porque senão a gente vai fazer a tomografia ou eventualmente a ressonância e a gente não vai ver nada. O chato é porque é um exame muito dependente da cooperação do paciente, especialmente a ressonância, porque ele vai movimentar a língua, ele vai deglutir, então isso pode atrapalhar. E também do operador, né? Essas manobras, idealmente, que deveriam ser feitas em casos particulares, mas é muito dependente da sensibilidade do nosso técnico, e a gente sabe que na maioria das vezes o radiologista não está presente. E também uma realidade dos nossos pacientes, de ter inúmeras restaurações, amálgamos, então isso vai prejudicar bastante. De outra forma, quando esses exames são bem feitos, quando existe uma cooperação, quando a gente consegue fazer um bom exame de tomografia computadorizada ou ressonância, vai ter uma correlação muito boa com esse estadiamento. Além da anatomia, né, a Carol, ela enfatizou esses subsídios anatômicos, e dentro desses subsídios anatômicos, as estruturas relevantes que vão direcionar a conduta, né? Então, o septo lingual pode ser um fator decisivo para fazer uma colecectomia total. Os tumores do trígono retromandibulares têm uma chance de alcançar mais rápido o espaço mastigador, de ter uma disseminação perineural. Então, a gente sabendo desse subsídio anatômico, também a gente vai inferir e dar uma atenção maior das vias de disseminação desse tumor. Então, a gente vai ter que ter uma atenção maior para essas regiões. E, diante de um exame bem feito, a gente vai conseguir, né, também olhar melhor para essas regiões, né? Espaço mastigador, disseminação através do forame alvar, desenvolvimento seu cavernoso, enfim, além de outras estruturas. Então, a gente tem anatomia, tem subsídios, tem estruturas relevantes que são definidores de condutas e são pontos de reforço de atenção ao nosso exame. Além disso, né, ela termina com o estadiamento NM, fala do DOI, fala da espessura, e mais uma vez, quando um exame bem feito, como o Daniel pontuou, a gente consegue ter uma boa correlação. Mas a maioria dos nossos exames, infelizmente, por aquilo que eu citei, não são bem feitos. Então, vai ficar essa dissociação de espessura, de DOI, mas a gente tem que tentar falar. Ninguém vai escrever TNM, né, não é nosso papel escrever o TNM, né, na radiologia, mas a gente vai inferir as dimensões mínimas do tumor quando são mensuráveis, a gente vai tentar falar se tem linfonodo patológico ou não, e a extensão profunda também a gente vai tentar falar. Sobre o linfonodos, o nosso achado mais específico é aquele linfonodo necrótico, né? Então, os tamanhos linfonodais, na maioria das vezes, não vai ter uma boa sensibilidade, uma especificidade para a gente falar de acometimento neoplásico. Então, vamos ver a morfologia, vamos atrás de hilo, gorduroso, tanto na tomografia como na ressonância, para ver se a gente valoriza ou não. Mas um linfonodozinho pequenininho, 3, 4 milímetros, que a gente viu a necrose, aí sim, a gente pode inferir que seja um acometimento secundário, especialmente se tiver dentro dessa rota de disseminação desses tumores. Então, construindo o nosso raciocínio, anatomia, subsídios anatômicos, estruturas relevantes, conhecimento dessas vias de disseminação, tentar mensurar as disseminações em todos os planos, especialmente a espessura, e tentar olhar para os linfonodos, notadamente naquelas vias de disseminação, o que a gente espera para aquele subsídio específico envolvido, né? Tentar inferir um TNM sem escrever TNM. Ressonância normalmente vai ser complementar à tomografia, e a premissa maior, ter o acesso ao exame físico horoscópico do especialista. Tá? Parabéns, Carol. Parabéns, Caio, Gi, Samara e algum outro colega que eventualmente tenha participado. Porque as questões, as duas primeiras não eram difíceis, desde que a gente tenha um mínimo de conhecimento. A última eu considero bem difícil, tá? Bem difícil, né? Eu fiquei até em dúvida em duas alternativas, né? Qual seria a mais correta? Se seria o item A ou essa C? A C certamente seria correta, mas o item A seria questionável também, tá? Por conta dessas condições de cooperação do paciente de um exame bem feito. Então, eu não acho que talvez não exista essa boa correlação aí. Mas, enfim, seria daquelas que vocês iam tentar anular depois, tá? Então, boa semana, pessoal. Valeu, professora. Obrigada aí. Obrigado, pessoal, pela participação. Bom dia.